Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui à nossa live, que eu vou tentar deixar gravada aqui também, para a gente bater um papo um pouco sobre tireoidite de Hashimoto e dessensibilização do glúten na dieta, tá? Então, antes de mais nada, o que eu quero deixar bem claro para vocês é um pouquinho da condição da tireoidite de Hashimoto, porque muita gente não sabe o que é a tireoidite de Hashimoto. Então, a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, ou seja, uma doença onde o nosso corpo acaba atacando a nossa própria tireoide, ele não entende que a tireoide não deve ser atacada, então o nosso sistema imunológico está confuso, ele está atrapalhado, e ele acaba atacando a nossa tireoide. 90% das pessoas que têm essa condição de saúde acabam desenvolvendo, ou acabam até vindo junto, a gente não sabe nem o que vem primeiro, o hipotireoidismo. Então, hipotireoidismo, que é um hipofuncionamento da nossa glândula tireoide, ela vem muito acompanhada do Hashimoto. Então, meio que eles andam de mãos dadas, tá bom? Por isso que todo mundo que tem o hipotireoidismo deve investigar se não tem o Hashimoto também, ok? Independente disso, faz parte do protocolo, né? Quando a gente faz um check-up geral, pedir, além dos hormônios da tireoide, os básicos, que é TSH, T3 total, T3 livre, T4 total, T4 livre, pedirmos também os anticorpos para a tireoide, exatamente para ver se tem a condição do Hashimoto ou não, se tem a doença autoimune. Então, é anticorpo anti-TPO e anticorpo anti-tireoglobulina. E muitas vezes é solicitado o ultrassom da tireoide também, para ver se tem algum problema já na glândula, né, no formatinho, no aspecto dela, que aí às vezes a pessoa ela está em remissão da doença autoimune, ou seja, os anticorpos estão dentro lá dos valores de referência, então não vai dar positivo no exame, mas a gente sabe que aquela pessoa tem o Hashimoto pelo ultrassom da tireoide. Então, vale a pena falar isso também para vocês. Por isso que eu sempre peço para o cliente, quando vem em consulta, eu quero ver o laudo do ultrassom da tireoide. Se não tem, se nunca fez, eu sempre sugiro que o cliente faça, principalmente se tem histórico de problemas de tireoide na família. Então, vocês já entenderam que tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune da tireoide, onde o nosso corpo acaba atacando a nossa própria tireoide, e se a gente não cuidar, isso pode abrir portas para uma outra doença autoimune. Então, por isso que eu sempre bato na tecla disso para vocês. Uma pessoa que tem uma doença autoimune, que não está em remissão, que não faz todo o trabalho que é preciso para deixar ela ali quietinha, não é cura, mas deixar ela silenciada, acaba abrindo portas para uma segunda doença autoimune, para uma terceira doença autoimune, aí pode vir um monte de coisa. E o que entra aqui, já puxando um pouco o gancho para o glúten, que é a proteína do trigo. Trigo, aveia, centeio e cevada, né? A questão da aveia é por contaminação aí cruzada na indústria, porque lá na lavoura mesmo, a aveia ela não tem glúten, tá? Mas por contaminação cruzada, ela acaba tendo glúten, então a gente pede para a gente, sim, define que o glúten, define que a aveia, ela tem glúten, tá? Então, puxando já a sardinha aqui, por que eu tô falando de glúten, Hashimoto, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque, gente, a Hashimoto, por ela ser uma doença autoimune, nós temos que investigar uma condição que é muito comum em quem tem o Hashimoto ou qualquer doença autoimune, que é a doença celíaca, ok? Então, é importante a gente fazer em todos os pacientes com tireoidite de Hashimoto o screening, a gente chama de screening da doença celíaca, para saber se essa pessoa ela tem a doença celíaca ou se ela não tem. Então, faz parte do critério para solicitar o screening da doença celíaca uma doença autoimune, tá? Então, diabetes tipo 1, por exemplo, lúpus. Os médicos já sabem, os nutricionistas devem saber também, que tem que saber se esse cliente tem se é doente celíaco ou não. Independente se o cliente apresenta alguma disfunção gastrointestinal. Às vezes a gente acha que a pessoa é celíaca, ela deve ter obrigatoriamente algum problema direto com o intestino. Vai reclamar de intestino preso, intestino solto, vai reclamar de gases, enfim.
Não necessariamente, tá? Porque a doença celíaca, ela também tem sintomas extragastrointestinais. Às vezes um problema de pele, às vezes depressão, às vezes tem algumas outras coisas, mas a pessoa ela é celíaca, mas ela tem um funcionamento intestinal normal, ok? E aí o screening da doença celíaca é feito através de exames. E aí o médico, o nutricionista, vai saber direitinho orientar para saber se você é celíaco ou não. Dado isso, dado que esse paciente com tiroidite de Hashimoto não é celíaco, ou seja, deu tudo negativo lá, fez até um perfil genético para ver se não tem tendência a ter a doença celíaca, né? A ter algum problema com glúten, que eu falo bastante no nosso site por assinatura, que é o comaalgosaudávelpormim.com.br. Sobre isso, falo sobre os exames da doença celíaca e explico bastante essa correlação. Se o cliente que tem o Hashimoto, ele não tem a doença celíaca, mas ele está com a doença ali gritando, está com os anticorpos altos, um dos protocolos que a gente usa é, a maioria das vezes, mas não todas as vezes, isso também depende do profissional, depende de um monte de coisa, mas um dos protocolos mais utilizados é tirar o glúten da dieta por um tempo. Não se pode tirar o glúten sem saber se o cliente é celíaco ou não. Ou seja, não dá para tirar o glúten da dieta de ninguém sem fazer o screening, pelo menos para saber se essa pessoa tem algum problema com o glúten. Doente celíaco, paciente celíaco, não pode consumir glúten. E aí, se você tira o glúten do cardápio, pode dar um falso negativo nesse exame. Então, não é recomendado que você tire o glúten sem fazer esses exames primeiro, tá? Voltando, paciente tiroidite Hashimoto, está diagnosticado, mas está com a doença ali gritando, ou seja, não está em remissão, não estão com os anticorpos negativos. Faz o screening da doença celíaca. Ah, legal, não sou celíaco, não sou celíaca. Show! Só que a doença a gente tem que corrigir aqui. Vamos fazer um protocolo dietético, vamos ver se tem alguma deficiência nutricional, o que a gente pode corrigir com dieta, o que a gente precisa de suplementação. Só que a gente entra com um protocolo, que chama protocolo 5R, onde a gente faz a correção dessa desbiose. Mas já está tocando em outro assunto, já está falando de desbiose? Gente. Uma pessoa com uma doença autoimune, ela teve ou ela tem, ela está passando por um processo de desbiose ou de leaky gut, que a gente chama que é a hiperpermeabilidade intestinal. Por quê? Porque ninguém tem uma doença autoimune sem ter genética para isso, então tem que ter os genes da autoimunidade, e sem que tenha tido um contato, um fenótipo influenciando esse genótipo que mexeu nisso daí. Dentre os gatilhos mais comuns está a desbiose. Então, a gente diz que qualquer paciente com doença autoimune teve algum problema intestinal ali que desequilibrou. Ou tem, ou está passando por isso também. Então, são pessoas que têm um grau de desbiose, a gente só não sabe exatamente qual grau, vai depender de cada indivíduo, né? Enfim, do relato do paciente, se ele já tem outras comorbidades, está tomando medicação, mas obrigatoriamente a gente trata esse intestino. E no protocolo 5R, para corrigir essa desbiose nesses pacientes com doenças autoimunes, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, a gente dá uma segurada ali no glúten por um tempo. 1, 2 meses, às vezes até 3 meses. Então, faz parte do protocolo tirar o glúten ou diminuir muito o consumo, mas geralmente a gente retira, e nesse meio tempo a gente vai aplicando o protocolo 5R, né, que é remover patógenos, parasita, recolocar a parte toda enzimática, que precisa trabalhar com isso. Não se esqueçam, gente, que tireoidite de Hashimoto, como eu falei para vocês, 90% tem o hipotireoidismo também. Geralmente, pessoas com hipotireoidismo têm problemas enzimáticos, têm problemas digestivos. São pessoas que têm hipocloridria. Então, tem uma dificuldade já no processo digestivo. Então, tem muito refluxo, empachamento, às vezes tem dor, não consegue digerir bem as proteínas, tá? Então, a gente tem que trabalhar com uma recolocação aí de enzimas, muitas vezes até de ácido clorídrico, né? Enfim, de sumo de limão. Dá para fazer uma panacea, muito usado pela medicina ayurvédica, para dar uma otimizada aí nesse ácido clorídrico, tá? Então, tem tintura, dá para fazer tintura de alecrim, com guaçatongo, espinheira santa, tem um monte de coisa. E aí são todos os passos, né? Que é remover, recolocar, reparar a mucosa intestinal, a parede intestinal. E nesse meio tempo, a pessoa já está sem o glúten, a gente está trabalhando ali toda a parte de intestino, para essa imunidade, essa tolerância imunológica melhorar do intestino e também do próprio corpo.
para esse sistema imunológico não ficar mais confuso e parar de atacar a glândula tireoide. Não se esqueçam que o tireoide de Hashimoto é uma doença autoimune, ou seja, o problema está no sistema imunológico. E o pessoal acha que é só tomar medicação para tratar, obviamente, né, a doença autoimune ela está agredindo, ela vai causar uma disfunção nessa glândula e a pessoa, depois de um tempo, né, já vai ter que tomar uma medicação para tireoide. Mas o problema está no sistema imune. Então tem que tratar o sistema imune. Não pode dissociar os cuidados com o intestino. Tá? Então, aí que aconteceu com esse paciente de Hashimoto que não está em remissão e foi tirado o glúten. Nunca mais vou comer glúten, Nutri. Agora eu já estou bem, meus anticorpos já estão dentro da normalidade, já estou me sentindo melhor, já estou com mais energia, disposição, já estou conseguindo ir para academia sem desânimo, já não estou sentindo mais aquela tristeza, aquele cansaço, minha pele, minha cabelo estão melhores. São queixas muito comuns em pacientes com Hashimoto. Né? O famoso brain fog, pessoas que não conseguem se focar, estão sempre meio que no mundo da lua, né? Divagando nos pensamentos, melhora bastante quando a gente entra em remissão. Então a pessoa ela tem os anticorpos dentro da normalidade, vão ficar ali, né? Dentro da normalidade, negativos. Mas também elas têm muita melhora de sinais e sintomas que vieram na consulta, que é muito parecido com pacientes que têm hipotireoidismo. Cansaço, fraqueza, dificuldade de se recuperar de uma atividade física, deve ser a tristeza, depressão, intestino muitas vezes ressecado, tudo é mais lento nas pessoas com hipotireoidismo e hipotireoide de Hashimoto, né? A pessoa fica mais devagar, exatamente a tireoide, ela tá mais devagarzinha ali, tá? Então, muitas vezes também intestino mais preso, muito comum também, gente, síndrome do intestino irritável, também a presença de SIBO, hipercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, é complicado. Tá? Então, tem que fazer o screening da doença celíaca, ver se são celíacos, se não são, fazer o protocolo 5R, muitas vezes em paralelo a gente retira o glúten sim desses clientes, e depois que estiver tudo ok, que o cliente volta, tá tudo certinho, já melhorou, poxa, mas eu tô sentindo falta de comer aquele pãozinho crocante, de comer aquela pizza deliciosa com os meus amigos, ou com o meu namorado, com a minha namorada, como é que faz? A gente consegue trabalhar com um protocolo que é o de dessensibilização do glúten na dieta, que é um protocolo que a gente chama de 6R, que também tem os mesmos passos do 5R, eles, né, são muito parecidos, mas na hora da gente voltar com os glúten, a gente volta com o glúten mais trabalhado, tá? Gente, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês não podem esquecer disso. Esse protocolo de dessensibilização ao glúten é só para quem não é celíaco ou alérgico ao trigo. Eu estou falando do protocolo de dessensibilização ao glúten de quem tem a tireoidite de Hashimoto, que já passou por um protocolo de exclusão de glúten na dieta, mas são pacientes que não são celíacos. Quem é celíaco, esquece todo esse protocolo de dessensibilização, porque não pode fazer. Tá? Isso não existe. O paciente celíaco ele não vai comer glúten nunca mais na vida dele. Não pode ter contato com glúten. Tá? Então, vamos voltando. É um paciente com tireoidite de Hashimoto, passou por um protocolo ali para poder entrar com essa doença em remissão, para ela ficar silenciada, que foi provavelmente se tirou o glúten dessa dieta por 1, 2 ou 3 meses. Vamos fazer o protocolo de reintrodução. Para quê? Para que quando essas pessoas forem viajar, né, quando tiver aquela questão social, tudo, quando elas tiverem contato com o trigo, com o glúten, elas não fiquem hipersensíveis, elas não reajam, elas conseguem viver. Podem tomar uma cervejinha de vez em quando, comer uma pizza. Não vai voltar a comer como comia antes. Tá, gente? Não dá pra gente voltar a comer o trigo como está hoje, porque a gente culpa sempre o glúten, glúten, glúten. O glúten é uma fração só do trigo que tem impactos na nossa saúde. Só que vocês têm que saber também que quando a gente tira o glúten do cardápio, tem uma alteração na nossa microbiota. E isso é importante. E não significa uma alteração positiva. Tem uma mudança ali com algum impacto. Então, a gente tem que cuidar do intestino dessas pessoas que tiraram o glúten da dieta. Não estou dizendo para voltar a comer glúten, todo mundo que tirou, vamos lá, oba, oba, não é bem assim. Mas ficou algo tão banalizado de que o trigo ele era o culpado por tudo, que o glúten era o culpado por tudo. E, na verdade, ele só vai causar sensibilidade
Não estou falando dos pacientes celíacos, tá? Dos não celíacos, dos não alérgicos ao trigo. O glúten vai causar sensibilidade em quem não está preparado para tolerá-lo. É aí que tá. Por isso que a gente tem que trabalhar com nossa imunidade digestiva, a nossa tolerância imunológica. Para quando a gente consumir de vez em quando essas coisas, a gente não reaja, a gente não tenha mal-estar. O problema das pessoas é que elas comem muito trigo, muito glúten, e glúten não trabalhado, que é um glúten, por exemplo, um pão de fermentação lenta, né, um trigo mais orgânico e tal, comem demais e sem estarem preparados para consumir algo que passa a ser mais agressivo para o nosso corpo, que é uma molécula de mais difícil digestão. Então, comem um monte de fast food, bebida alcoólica, não preparam o intestino, alimentação com poucos polifenóis que protegem o nosso corpo, protegem o intestino, baixas de vitamina D no plasma, isso interfere a saúde intestinal, o estresse, propriamente dito, o estresse crônico, vai detonar o nosso intestino. Então, o glúten ele é complicado para quem consome muito, eu digo diariamente, consome pão no café, massa na hora do almoço, e sempre tem um lanchinho à tarde ou à noite que tem pão também, né? Então é trigo todo momento, dependendo do corpo respirar, e com uma baixa proteção, tá? Então, voltando, quem tem tireoidite de Hashimoto, que não está em remissão, precisa trabalhar com remissão, esses anticorpos precisam voltar na normalidade. Por quê? Porque uma doença autoimune que não está em remissão, você tem um aumento. Os trabalhos mostram de 30% até 50% de ter uma segunda doença autoimune. Então, tem que estar em remissão. Dentre os protocolos usados pelos nutricionistas, está o protocolo 5R para a gente cuidar desse intestino, otimizar o sistema imunológico. Quais os dois principais imunomoduladores que a gente tem no cardápio aí? Zinco e vitamina D. Não pode faltar. Não pode faltar. Tá? E aí, fazer todo esse suporte, tá? Ver a questão do estresse, pontuar para o cliente, ponto estressado, como é que vai fazer? Vai usar um adaptógeno? Como é que vai fazer? Tá? Não faz atividade física? Vamos fazer. Tá fazendo demais? Espera aí, vamos organizar isso. Como é que estão os hormônios da tireoide? Tá ajustado? Né? Então, a gente vê tudo. Tá? Vê se tem resistência à insulina, se tem alguma... Enfim, entra no protocolo, tira o glúten por 1, 2 ou 3 meses, depende muito do caso, e vai trabalhando toda essa tolerância imunológica intestinal, o protocolo lá 5R, vai trabalhando. A tendência é que se normalize, que os anticorpos eles caiam e que a gente entre em remissão, tá? E aí, uma vez em remissão, esse cliente pode voltar a comer glúten esporadicamente, mas para voltar tem que seguir um protocolo, que é o protocolo de dessensibilização ao glúten, que é o que eu falei em etapas, em vídeo, tudo em mini vídeo, sobre cada uma das etapas, para quem é assinante, obviamente, né? Tinha que ser algo mais fechado para os nossos VIPs, que são os nossos assinantes do site por assinatura, que é o comaalgosaudávelpormim.com.br. Não substitui consulta nutricional, óbvio, mas vocês vão ter uma visão geral de como é essa etapa, de quais são esses glútens trabalhados para fazer essa reintrodução, porque não é qualquer glúten que vai voltar a priori, para que esse cliente reaja menos e que ele continue em remissão da tireoidite de Hashimoto. Então isso, gente, é super importante e dá para ser feito. Então aquela pessoa que ficou com medo, nossa, nunca mais vou comer trigo na minha vida. Calma, tá? A gente pode voltar a fazer, mas tem a maneira certa, tem o protocolo correto e tem que fazer todas as etapas certinhas. Então, é essa a mensagem que eu quero falar para vocês. Vocês podem voltar com o glúten depois de um protocolo, de um cardápio pontual, sem trigo, sem glúten. Mas tem a maneira certa de fazer. Então, eu tenho hoje vários clientes com doenças autoimunes, em remissão, e que sim, de vez em quando, eles comem uma pizza de fermentação lenta, comem um pãozinho italiano, come uma massa caseira, faz alguma coisa em casa e que tenha um trigo, às vezes está na casa de alguém, tem um bolinho que tem trigo e não vai recusar. Não são todos os dias, mas tem contato e não reagem. E ficam bem.
Porque já preparamos todo o trabalho para que melhore a tolerância imunológica, para que essa hiperpermeabilidade intestinal, o intestino que era para ser uma peneirinha mais bonitinha, começa a ficar esgarçada. A gente volta a fechar as tight junctions, volta a deixar ele todo estruturadinho. O tamanho da parede também a gente dá uma aumentadinha nela. A gente consegue fazer isso através da nutrição, estratégias nutricionais. Então, o cliente está preparado. Ele está preparado para poder comer. Tá? Então, isso que vocês têm que saber. Ok? Que ficou o glúten, o trigo como vilão de tudo. E não é. Tem que se tomar cuidado. Tem que se tomar cuidado, porque também não é só excluir o trigo da dieta. A pessoa vem toda estrupiada, toda poli-esculhambada com tudo e fala, ai, acho que é um glúten. Ai, eu vou tirar o trigo da dieta e vou ver o que acontece. Vocês acham que é só excluir? Só excluir o glúten, vocês já sabem, vai mexer com a microbiota bacteriana. Mas esquece de cuidar do intestino como um todo, não é só tirar trigo e glúten, esqueçam. Se fosse só isso, estaria muito fácil. E não é tão fácil, né? Tem que ver toda a parte dos protetores, os nutrientes que são protetores da nossa parede intestinal. Cuidar do estresse, tomar bastante água e lembre-se, gente, estresse não é só estresse mental. Tem o estresse físico, o estresse emocional, tá bom? Só que o corpo, ele entende tudo de uma maneira só. O estresse, para ele, é tudo a mesma coisa. Então, ele vai reagir. O estresse é um dos maiores gatilhos para desbiose. Um dos maiores. E muitas vezes é passado tão assim, né? Algo tão comum. Ah, eu sou estressada, tá bom, mas eu vou tirar o glúten do cardápio. Não vai resolver. Vai minimizar alguns poucos sintomas e vai ter impacto na microbiota, tá? Então, tem que fazer tudo certinho, porque imagina um assalto a um banco. Tem 10 parças lá que se juntaram para poder assaltar um banco, tá? Mas cada um teve seu papel ali. Um sabia o horário do cofre, o outro fez amizade com o gerente para enganar o cara, para tentar pegar uma chave, o outro ficou lá fora para avisar a galera, um foi com o carro para poder... Enfim, só que o único culpado foi quem deu um tiro e matou um refém. Porque o refém estava enchendo o saco, ele foi lá e matou. Esse foi o culpado, esse que apareceu na TV, que mostrou, que pegou, porque ele matou, porque não sei o quê. É mais ou menos isso que a gente está fazendo com o glúten. A gente esquece dos outros e que também tem outros culpados do porquê que o glúten ele está sendo tão agressivo. Só que a gente esquece dos outros. Todos são culpados. Só um que matou, mas todos são culpados. Então, a gente tem que olhar para tudo isso e ver o que está acontecendo, tá? Tem muita gente que chega em consultório e fala para mim, poxa, mas eu sempre comi de tudo. Por que agora eu não estou podendo mais comer a massa que eu comia na rua? Eu sempre comi pizza, agora eu não posso mais comer, eu passo mal. Olha, eu estou passando mal até com chocolate. Eu comia ovo, eu não posso mais comer ovo, eu estou passando mal. O que aconteceu? Né? Então é isso, a pessoa ela vai perdendo a tolerância imunológica dela, essa parede vai ficando hiperpermeável, a microbiota ela vai mudando por tantas coisas que a gente faz com ela ao longo da vida, com fast food, comendo rápido demais, que muitas vezes está na pouca mastigação e salivação dos alimentos. Como que faz? Vão chegar macromoléculas no intestino que não eram para chegar. Começa a agredir aquela parede. E é estresse, é isso, é aquilo. É bebida alcoólica, é noite sem dormir, é balada. Isso aí com o tempo, né? Cronicamente, se a gente não tiver equilíbrio das coisas, isso vai afetar muito o nosso funcionamento intestinal. Às vezes até o uso de medicação. Ficou doente, está ficando com muita frequência, tomando antibiótico, é anti-inflamatório, é inibidor de bomba de prótons por muito tempo. Uso crônico, gente, já acima de 6 semanas já é considerado uso crônico. Pessoas vêm tomando durante anos. Omeprazol, pantoprazol, acha que não vai ter impacto no intestino? Muitas vezes foi aquilo que foi um gatilho para você causar uma hiperpermeabilidade intestinal, para alterar toda a sua microbiota e para você ficar sensível não só ao trigo, mas a tudo que você come. Então a gente tem que dar alguns passos e falar, poxa, eu tenho esperança então, eu vou poder comer um pãozinho, vou poder comer uma pizza, uma massa, um bolinho de vez em quando. Vai, se fizer o protocolo certinho. Lembrando que eu não estou falando com celíacos e nem com alérgicos ao trigo, ok?
Estou falando com pessoas que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, o Hashimoto, que é esse o foco aqui do nosso ao vivo, que é uma doença autoimune, e dá para a gente fazer. Então, pessoas que estão aí no protocolo e que já não estão aguentando mais, com saudade de comer um pãozinho, né? Porque tanto os pães como as pizzas sem glúten, realmente elas são diferentes das pizzas com glúten, né? É uma característica da panificação mesmo do glúten, daquela plasticidade, né? A massa ela fica totalmente diferente, fica aerada, é diferente. E tem pessoas que gostam muito. E acabam impactando até a qualidade de vida dessas pessoas, porque elas ficam tristes, elas ficam desanimadas. Só que elas sabendo que quando elas entrarem em remissão, que faz parte do projeto e tem que fazer, tirar o glúten da dieta, o Nutri falou, você vai comer só uma vez por semana tal porção, você tem que fazer. Porque senão a gente não vai resolver o problema, tá? Tem que fazer um cardápio FODMAP, por exemplo. O cardápio FODMAP, quando a gente tira os alimentos altamente fermentáveis. Você sabia? O trigo também sai. O trigo também sai, porque ele tem frutanos. E os frutanos, eles fermentam muito. Então, durante 21 dias, durante o protocolo FODMAP, se você tem intestino irritável, tem retocolite ulcerativa, tem... que seja, que precisa fazer o protocolo FODMAP. Depois a gente faz a reintrodução disso. Então, esses alimentos, eles vão voltar, o que você tirou, alho, cebola, abacate, berry. E aí a gente vai trabalhar também com o protocolo 6R, que é o protocolo de dessensibilização ao glúten na dieta. Tá bom? Então, não precisem ficar ansiosos. Porque a ansiedade também, crônica, vai impactar a saúde do intestino, vai atrapalhar o nosso protocolo todo. Tá? Então, lembrem-se disso. Eu dei vários insights para vocês. Quem tem tio de Hashimoto tem que fazer o screening da doença celíaca para saber se é celíaco ou não. Beleza. Hashimoto. Fez o screening. É celíaco? Esquece. Você não vai ver glúten mais na sua vida. Não é celíaco. Show de bola. Mas ainda tá... Essa Hashimoto aqui a gente tem que tratar, tem que cuidar. Vamos trabalhar com a remissão? Vamos. Muitas vezes faz parte do processo o quê? Retirar o glúten. É só isso? Não é só isso. É uma parte. Lembra do exemplo do assalto ao banco. Tirou. 1, 2, 3 meses. Vamos repetir os exames. Tá legal? Melhorou? Vamos seguindo. Vamos equilibrando aqui. Nesse meio tempo, a gente está cuidando da microbiota. Está removendo parasita. Está recolocando enzimas. Está trabalhando com a parede intestinal. Tem passos aí que tem que ser feito. Já checou exames, viu se tem alguma deficiência, o que eu consigo corrigir pela dieta, o que eu tenho que suplementar. Às vezes tem que suplementar, às vezes tem que gastar uma graninha com a suplementação. Tem que usar um ômega, tem que comprar uma glutamina, tem que mandar fazer alguma coisa. Um complexo B, enzimas, não sei. Entrou em remissão? Parabéns, todo mundo está de parabéns. Agora vamos fazer o protocolo de dessensibilização do glúten na dieta. Aí a gente vai fazer esse protocolo certinho, com os passos, para poder fazer com que esse cliente volte a comer o glúten de vez em quando sem que ele reaja, tá bom? Então, eu convido vocês a assinarem o nosso site por assinatura, que é o comalgosaudávelpormim.com.br, onde a gente fala detalhadamente em vídeo. Eu também separei uns PDFs de alguns artigos para vocês, tem em português e tem em inglês, sobre tudo isso que a gente falou. E sobre o protocolo 6R de dessensibilização. Tá? Então é importante vocês entenderem os passos para quando vocês forem nutricionista, forem procurar ajuda, vocês entenderem como que é, tá? Não é para vocês fazerem por conta porque não dá, tem bastante detalhe, não é tão simples assim, mas vocês já têm uma visão de como que vai ser e como que é e que etapa que tá. Então, gente, para procurar ajuda, a gente precisa conhecer mais da gente, saber mais o que tem, o que está acontecendo, o que tem de protocolo. É importante para vocês não ficarem só na mão do profissional e fazer com que, ele decide por vocês e vocês peguem para fazer. Entendam as etapas, como que eu tô, como é que é, e como é que eu faço esse Hashimoto, qual que é o protocolo, mais ou menos quanto tempo, o que eu tenho que fazer, eu li sobre isso, faz sentido, não faz? Vocês têm que saber tudo da condição de saúde de vocês. Eu sou a maior incentivadora quando o cliente fala para mim que tem uma condição X, eu falo, saiba tudo da sua condição de saúde. Pesquise tudo. Tudo. Tá? Inclusive artigos científicos, tá? Sabendo inglês ou não sabendo inglês, tem o Google Translator para ajudar. E aí vai tirando dúvida com o profissional, e vocês vão se munindo de profissionais que também querem ajudar, que também pegaram a proposta para si também. Falam, o teu projeto é o meu projeto, eu vou te ajudar. E vai indo, tá bom? Então é importante vocês saberem sobre isso. E esse protocolo de sensibilização é muito legal e muita gente não sabe, né?
não sabe que dá para voltar a comer o glúten na dieta. E dá. Então, eu tenho vários clientes hoje que comem, né, nessas condições que eu falei para vocês, e que estão super bem, né? E lembrando que, quando a gente fala de doença autoimune, a nutrição é um dos pontos. Tem outras coisas que a gente precisa trabalhar, como, por exemplo, a questão toda de estresse, do emocional, né? Dessa parte do sistema nervoso. Então, é um dos pontos só, tá? Mas, como eu sou nutricionista, eu vou puxar a sardinha, obviamente, pro meu lado, mas não se esqueçam disso. Não é só nutrição. Tem outras coisas que a gente precisa fazer, por isso tem que ter a cabeça muito aberta, tá? Então, agora deixa eu tirar umas dúvidas de vocês aqui. Antes de fechar aqui o vídeo, tá? Que eu vou tentar deixar gravado aqui para vocês. Sim, a baixa de vitamina D altera o intestino, afeta a microbiota intestinal, a parede intestinal. E tem vídeo no meu canal no YouTube onde eu falo sobre vitamina D e eu falei sobre isso também. Então é importante deixar níveis de vitamina D dentro de uma normalidade bacana, que não significa dentro do valor de referência. Para vocês saberem exatamente o que eu estou falando, acessem lá o canal do YouTube, youtube.com/Priscila Dicieiro Oficial ou /Nutribruxa, são dois nomes que vai para o mesmo YouTube. E aí vai ter lá o vídeo de vitamina D, tá bom? Que tá bem legal. Deixa um curtir lá para mim, viu, gente? Olha lá. Deixa eu ver aqui outra pergunta que vocês fizeram aqui, que de repente já até respondi, né? Lembrando que a doença de Crohn não se pode consumir glúten de jeito nenhum, então, obviamente, não tem protocolo de dessensibilização. Não será feito, tá? Sobre os exames, então, eu já falei, os exames que a gente faz para fazer o diagnóstico da tireoide de Hashimoto e da doença celíaca, eu falei lá no nosso site por assinatura também e no curso, tá? No mini curso lá, porque eu também expliquei um pouco sobre doença celíaca e a diferença de sensibilidade ao glúten não celíaca, tá? Que é uma condição que acompanha bastante a doenças autoimunes, ok? Chama sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, são pessoas que comem e falam, olha, eu como trigo, eu como glúten, eu não fico bem. Eu já percebi. E aí a gente tira, né, exclui que ela é celíaca ou celíaca, fazendo exames, não é por achismo, ok? Faz os exames, beleza. E aí a gente vê, puxa dessa pessoa, vai sentindo, você já tentou ficar o cardápio sem glúten? O que você sentiu? Quanto tempo você ficou? Tal. Poxa, essa pessoa provavelmente ela tem a sensibilidade ao glúten não celíaca. Tem um exame que vocês conseguem pedir e ver que vai estar lá. Sensibilidade ao glúten não celíaca, positivo. Não tem. Não tem. Então, uma doença, ainda uma condição de saúde ainda muito... assim, já tem pesquisas publicadas, postadas, mas ainda não se sabe muito sobre isso. Então, ainda estão sendo feitos, mas é uma condição que existe. Mas não tem exame, porque às vezes o cliente ele só quer fazer algo quando ele vê ali, né? Mas aonde está escrito que sou sensível ao glúten? Não dá. É por sinal e sintoma, e a gente sabe que o glúten, em intestino que não está preparado, num corpo que não tem uma boa tolerância imunológica, ele pode fazer mal. Porque não é à toa que aquela pessoa ela está doente. Não é à toa que a pessoa está doente, que ela não está em remissão. O intestino dela também não está bom. É meio que senso comum, gente. É meio que senso comum. Tá? Então, a gente tem que tirar os alimentos que são mais alergênicos, mais inflamatórios. E, infelizmente, o glúten ele está nessa listinha. Tá? Então, a gente vai preparar depois esse corpo para poder voltar. Entenderam? Isso mesmo. Sempre tem que fazer screening da doença celíaca em pacientes com Hashimoto. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa aqui que eu não falei, que de repente vocês já perguntaram no começo, mas depois eu respondi? Dá para sensibilizar a caseína? Dá para dessensibilizar a lactose também, tá bom? Não são todos os casos que dão certo, mas muitos dão, tá? Vai muito também para quem a gente está falando, o tempo que ficou ali naquela alimentação ruim, como que a vida dessa pessoa, de uma maneira geral, tá? Diferença de tireoide de Hashimoto e tireoide de Hashimoto adormecida.
Na verdade, a tireoidite Hashimoto adormecida é uma tireoidite Hashimoto que a gente chama que ela está em remissão. Não tem cura, nenhuma doença autoimune tem cura, mas ela fica em remissão, ela fica silenciada, ela tá lá quietinha, os anticorpos estão ali tranquilos, você não tá tendo sinal e sintoma da doença, tá ali quietinha, tá? Mas a pessoa, ela tem tireoidite Hashimoto. Ela só não está apresentando ali, gritando sinais e sintomas, os anticorpos estão dentro da normalidade, mas ela tem. Não tem cura. Ah, então pode aparecer num outro momento da vida? Pode. Estressou demais, aconteceu algum problema que você não conseguiu resolver, voltou a comer um monte de besteira, passou a usar drogas, sei lá, teve contato com uma toxina ambiental muito forte, viajou para algum lugar, teve uma toxinfecção alimentar, teve que tomar antibiótico, destruiu todo o nosso intestino, a doença pode voltar. Tá? Ficou claro? No hipotireoidismo também segue o mesmo protocolo. O protocolo 5R, que é o protocolo para disbiose, para hipersensibilidade, para o leaky gut, né? Que é a hiperpermeabilidade intestinal, pode ser usada para qualquer condição de saúde, que a gente vê que a pessoa ela tem algum problema intestinal. Então, no hipotireoidismo, pode ser usado também. Em pessoas que não têm o Hashimoto, mas têm o hipotireoidismo, sem o Hashimoto, não tem a doença autoimune, nada está atacando a tireoide, mas tem o hipo, diagnosticar, está tratando, sente-se mal com o trigo, com o glúten, foi o que eu falei para vocês, pode ser que essa pessoa tenha a sensibilidade ao glúten não celíaca. Ela também pode passar por esse protocolo, que é o de sensibilização, tá bom? Façam o screen da doença celíaca de qualquer jeito. Façam em todo mundo, digo vocês nutris, né? Enfim, mesmo você que fala, pô, eu quero passar por uma dieta sem glúten aí. Eu vou na Nutri, quero propor para ela, eu quero fazer. Tem que ter os exames da doença celíaca. Não tem, nunca fez? Pede os exames para ela ou para o médico. Não tirem sem fazer os exames, tá? E depois é tudo certo. Quer testar? Pode testar, mas faz os exames primeiro, tá bom? E não se esqueça que não é só tirar o trigo ou o glúten. Infelizmente, não é só. Tem muitas outras coisas. Vem para Florianópolis. Ai, eu vou para passear. Para passear eu vou, tão bonito, né? Nossa, Florianópolis é tão gostoso. Adorei. Quer me convidar para a cidade? A gente pode me convidar que eu vou. Tem perguntas aqui que eu não entendi, tá bom? Não tenho os sintomas mais da tireoidite Hashimoto, porém meus anticorpos ainda estão positivos. É comum? É comum. É comum. Às vezes a pessoa fala que ela tá super bem e que não sente nada, mas os anticorpos dão positivos, tá? Só que também tem uma outra questão aqui que eu quero puxar para você observar. Muitas vezes a pessoa, ela diz que não tem mais sintomas, mas é porque ela se acostumou a viver sempre naquele low level. Você entendeu? Ela se acostumou. É como uma pessoa que vive um relacionamento que não tá muito legal e ela se acostumou com aquilo. Sabe? Não tá legal, mas é assim mesmo, deixa pra lá. Ela se acostumou, porque ela já não sabe mais como é a coisa boa. Então não sabe mais o que é ter o máximo da energia, já não sabe mais como é um intestino bacana, como é, não sabe, ela se acostumou. Tá? Então tem isso também. Anticorpos positivos, a sua tireoidite ela não está em remissão. Qual que é o problema disso? Abre portas para outras doenças autoimunes. Então, com sintoma, sem sintoma, na sua opinião, tem que tratar, tem que ir no nutricionista, tem que cuidar dessa dieta, tem que cuidar desse sistema imunológico, tá? Tem que cuidar da tolerância imunológica intestinal e do nosso corpo todo. Não se esqueçam, gente, que o nosso intestino, 80% das nossas células de defesa estão lá. É ali que é o centro de tudo, de nossa base, de nosso sistema imunológico. Legal. Muito bem. Ficou mais alguma dúvida, gente? Senão eu vou encerrar aqui. Vou tentar deixar esse vídeo salvo para que vocês possam ver depois também. Conheçam mais sobre o nosso site por assinatura, que é o comoalgosaudávelpormim.com.br. Lá tem um mini curso gratuito de TPM para quem é assinantes. E também tem curso de
um mini curso sobre esse protocolo de dessensibilização ao glúten na dieta, que é o protocolo 6R, tá? E mais uma vez, quem tem doença celíaca, gente, não pode comer glúten, ok? Então tá fora esse esquema que eu quero deixar bem claro para não ter nenhum tipo de perguntas desse tipo, tá? Porque não pode fazer mesmo. O negócio é muito sério, eu reforço isso em todas as partes lá do curso, tá bom? Então, para ser assinante do site, é só vocês irem lá no site, vocês têm contato direto comigo, com a Ana Paula, tem um grupo fechado, vocês vão poder tirar dúvidas do protocolo, tirar dúvidas de tudo que é postado lá, propor também material, tá? Que são materiais exclusivos lá para vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, quero agradecer muito pelo carinho de vocês aqui comigo e compartilhando os posts, sempre comentando. E eu espero vocês lá no site por assinatura, tá bom? Então, gente, muito obrigada mesmo pelo carinho. Comam algo saudável por mim e até o próximo vídeo.